Atenção no meio oeste, carro forte e caminhonete são incendiados durante assalto em Fraiburgo. Criminosos fugiram com dinheiro e um segurança ficou ferido. Luta na justiça, mulher quer que um macaquinho prego que viveu 6 anos com a família e foi apreendido pela Polícia Ambiental volte para casa. Agronegócio em alta, Santa Catarina deverá ampliar as exportações de carnes para a China. As negociações avançaram. Apoio aos cães. ONG ajuda a tratar e remediar animais debilitados que vivem em tribos indígenas. A força do futebol do interior. Uma pesquisa revela que a Chapecoense é o time com a maior torcida de Santa Catarina. Vem com a gente, hoje é terça-feira, 5 de setembro de 2017. O Banho Cidade está no ar. Olá, uma boa noite para você, obrigado pela sua audiência. E a gente começa falando de que bandidos atacaram novamente o meio oeste do estado, dessa vez entre os municípios de Videira e Fraiburgo. Eles explodiram um carro forte e um segurança ficou ferido. Bandidos fortemente armados bloquearam a SC-355 entre os municípios de Videira e Fraiburgo por volta das 10 horas desta terça-feira. Atearam fogo em um carro que estava em cima da ponte, que dá acesso à comunidade da Barra, impediram a passagem do carro forte e outros veículos que estavam atrás. Logo em seguida, renderam os seguranças do carro forte e o explodiram. A explosão foi tão forte que o carro ficou assim, completamente destruído. Os valores levados ainda não foram divulgados. Mais de 70 policiais estão participando aqui da operação, inclusive o helicóptero Águia de Laje já chegou aqui e as buscas devem ser intensificadas pela mata dentro. O que se sabe até agora é que no interior mais um carro foi encontrado incendiado. Durante a ação, houve troca de tiros com os seguranças do carro forte. Um deles ficou ferido e precisou ser conduzido ao hospital. Já os outros ocupantes do veículo, ainda em estado de choque, foram conduzidos a prestar depoimento. Na pista era possível ver as marcas de sangue. Os bandidos utilizaram pelo menos 4 veículos. A fila de carros e caminhões na SC ultrapassou os 5 quilômetros. Isso aconteceu entre Videira e Fraiburgo em plena tarde desta terça-feira. Uma Kombi da Prefeitura de Criciúma, no sul do estado, foi incendiada também essa tarde. De acordo com a PM, 3 adolescentes abordaram o veículo e mandaram o motorista e um aluno da rede municipal com necessidades especiais descerem do veículo antes do crime. Não há informações sobre os suspeitos da autoria desse incêndio. E 3 pessoas foram presas em Tubarão, no sul do estado, suspeitos de integrar a organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no estado. E suspeitos também de comandarem alguns atentados que ocorreram na cidade. Um dos acusados possui 23 anos e o outro 22 anos. Os nomes não foram divulgados. 2 homens foram mortos pela Polícia Militar de Santa Catarina entre a noite de ontem e a madrugada desta terça-feira em Joinville e Balneário Pissarras. Segundo a PM, o homem morto em Pissarras é suspeito de envolvimento com os ataques registrados no estado e planejava a morte de policiais. Desde quinta-feira, são mais de 45 ataques em 20 cidades do estado. Um incêndio de grandes proporções destruiu aproximadamente 60% de uma fábrica de móveis. O caso foi registrado em Coronel Freitas, uma pequena cidade catarinense de quase 11 mil habitantes que fica no oeste do estado. O incêndio começou às 6 horas da manhã na empresa de móveis que está localizada no centro de Coronel Freitas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Chapecó também foram chamadas para auxiliar no combate às chamas. 60% da estrutura da fábrica ficaram totalmente destruídas e o Instituto Geral de Perícias vai investigar quais foram as causas do incêndio. O laudo deverá ficar pronto em 30 dias. Um veículo atingiu um poste no quilômetro 205 da BR-101 em São José, na Grande Florianópolis. Foi durante essa tarde. O condutor de 23 anos disse aos policiais que se distraiu com o celular. A região próxima ficou sem energia elétrica e o trânsito precisou ser interrompido por cerca de 1 hora para a retirada do poste.
O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Regional de São José. E uma catarinense está lutando nas redes sociais, e é claro, na justiça, porque ela quer que o macaquinho prego, que viveu aí 6 anos com a família e foi apreendido pela Polícia Ambiental, volte para casa. Entre posts e vídeos, as fotos de Caio, o macaco prego que viveu durante 6 anos sob os cuidados de Edna e sua família. Eu ganhei ele de presente. Os pais dele eram de cativeiro, né? Tinham sido atropelados na estrada do Ervino, para quem conhece, aqui perto, né? E foram receber os cuidados veterinários, mas não puderam mais voltar para a natureza. Há 2 meses ele escapou e foi apreendido pela Polícia Ambiental por não ter certificado de origem. E a partir daí começou a luta de Edna para levar o Caio de volta para casa. A vida do Caio comigo é uma vida de uma criança. Ele toma mamadeira, ele usa fralda. Desde bebezinho eu cuidei assim como se fosse um filho mesmo, como se fosse um bebê, uma criança. Em uma petição na internet e também na justiça, Edna, que atualmente mora em Navegantes, tenta recuperar o macaquinho. Nós fizemos um pedido judicial para que ele fosse voltado à guarda dele para a tutora, né? Porque nós verificamos que não era caso de maus tratos, que ela não incorreu em nenhuma ilicitude, né? Então a única irregularidade ali que tinha realmente é que ela não tinha uma documentação da origem do animalzinho. Atualmente, Caio está no centro de reabilitação aqui do Parque Estadual do Rio Vermelho. Ele não deve ser reinserido à natureza e não há previsão para que ele deixe o local. Apesar do vínculo afetivo que, assim como Edna, as pessoas desenvolvem por esses animais, o IBAMA alerta que tê-los de maneira ilegal estimula diretamente o tráfico de animais silvestres. Cada animal que você tira vivo da natureza, em torno de 10 animais acabam morrendo por conta desse tráfico, né? E as pessoas que adquirem esses animais, infelizmente, elas estão incentivando essa atividade ilícita, que é realmente danosa ao meio ambiente, né? E elas serão processadas com multas de 500 até 5 mil reais, além de responder criminalmente por conta desse ato. O caso de Caio segue na justiça. E a exemplo de um casal do oeste catarinense que conquistou o direito de ficar com um papagaio que vivia há 30 anos com a família, Edna tem esperança de ter o macaquinho Caio de volta. O caso agora está nas mãos da justiça. E olha, ao encontrar um animal silvestre, a orientação é que ele seja entregue à Polícia Ambiental. Entregas voluntárias não são consideradas infração. A seguir, agronegócio em destaque. Santa Catarina deverá ampliar as exportações. Negociações avançaram. Os detalhes já já. Agora são 7h02. O Band Cidade está de volta. Para falar que o agronegócio está em alta, Santa Catarina deverá ampliar as exportações de carnes para a China. O anúncio foi feito pelo presidente chinês ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Em 2016 foram vendidos mais de 110 mil toneladas de carne de frango e 63 mil toneladas de carne suína, gerando um faturamento de 330 milhões de dólares e colocando a China como o segundo maior comprador de carnes de Santa Catarina. O estado se destaca devido ao status sanitário. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, nos próximos dias, o acordo deverá ser firmado entre os dois países. Neste primeiro momento, a China deverá ampliar principalmente a compra de carne de frango, devido aos casos de influenza aviária registrados no país. E a Polícia Militar foi chamada depois que um jovem de 21 anos fugiu de caminhão levando o filho de 6 meses. Foi em Caçador, no oeste de Santa Catarina. Esse e outros assuntos agora aqui no nosso Giro de Notícias. A mãe do bebê de 19 anos disse à PM que o companheiro ameaçou que ia matar a criança se ela não reatasse o relacionamento. O homem foi perseguido pela polícia, mas conseguiu fugir. Ele abandonou a criança, que foi entregue à mãe.
4 dias após um ônibus com estudantes ter sido incendiado em Itajaí, a polícia realizou uma operação na manhã desta terça-feira, envolvendo cerca de 40 policiais em uma comunidade da cidade, para tentar identificar os suspeitos do crime. Ninguém foi preso. 3 pessoas foram levadas à delegacia para prestar depoimento e depois foram liberadas. A polícia apreendeu 3 quilos de maconha durante a operação. Na BR-101 em Araquari, uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e policiais militares recuperou uma carga de aproximadamente 10 mil maços de cigarros de fabricação nacional, roubados horas antes em Joinville. O furgão usado para transportar os cigarros tinha registro de furto e estava clonado. E a Justiça expediu um mandado de segurança à Câmara de Florianópolis para realizar uma CPI para analisar irregularidades em 2 eventos na capital, o aniversário e o Carnaval de 2017, realizados pela empresa GBC Eventos. No dia 12 de abril, a Câmara havia arquivado o pedido. Já no dia 14 de abril, Doreni Caramori Júnior, até então secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico da capital, pediu exoneração do cargo. Ele é proprietário da empresa GBC Eventos. A CPI deve investigar ligações promíscuas entre empresas privadas e o poder público. A GBC Eventos diz não ter nenhuma irregularidade praticada. E a Petrobras anunciou nessa semana mais um aumento no preço da gasolina em suas refinarias, que passam a acumular alta de mais de 10% nos poucos dias aí do mês de setembro. O aumento da gasolina é de 3,3%. E o do diesel de 0,1%. Com os últimos reajustes, a gasolina acumula acréscimo de mais de 11% desde a semana passada. E o diesel ficou quase 9% mais caro nas refinarias. A alta é justificada pela subida dos preços do petróleo no mercado internacional após a passagem do furacão Harvey, que obrigou refinarias no estado americano do Texas a interromperem a produção. E uma escola estadual de Arroio 30 vem desenvolvendo um projeto para incluir os jovens na política. Com a criação da Câmara Jovem, os alunos realizam atividades que contribuem para uma sociedade melhor. O projeto Sou um Ser Político foi realizado pelos alunos da Escola de Educação Básica Governador Bornhausen e pelos estudantes do magistério. Juntos, eles desenvolveram trabalhos relacionados à saúde, educação, transporte, turismo e meio ambiente. A ideia é transformar em projeto de lei e apresentar aos vereadores. Mais de 200 alunos se envolveram nas atividades. Esse projeto proporciona, então, aos alunos o gosto pela política. Muitas vezes nós falamos que o nosso jovem não gosta de política, mas as escolas, elas não proporcionam esses momentos de reflexão. Na sessão especial da 4ª Câmara Jovem, os alunos foram empossados como vereadores, prefeito e vice-prefeito. E a gente vê e analisa que é dessa geração que nós teremos os próximos políticos. Dentre os projetos está a construção de uma casa no estilo do Coliseu em Roma. Então eu acredito que a Arroio 30 tem um forte potencial, a gente atrai muito turista com as belas obras que a gente tem baseada na Itália. E eu acredito que uma casa de eventos seja tudo que hoje a Arroio 30 precisa. Já o magistério pensou na necessidade de desenvolver o setor industrial como forma de manter o jovem na área rural. Deixar os jovens mais presentes no município, não indo fora do município para buscar emprego, gerando oportunidade para os agricultores. O Cássio ofertou transporte para os alunos ingressarem no colégio agrícola. Para depois de preparados, eles voltem para suas propriedades para aprofundar seus conhecimentos que eles tiveram no colégio agrícola. A Câmara Jovem foi criada em Arroio 30 e adaptada à realidade da Itália. Com isso, incentivam os alunos a despertarem para projetos sociais. Arroio 30 é a capital catarinense da cultura italiana e lá na nossa cidade gêmea, São Paulo de Piave, na Itália, onde nós constituímos o Gemellaggio desde o ano de 2011, lá também, copiando o exemplo de Arroio 30, instituíram o Consiglio Comunale Giovanile, que é a Câmara de Vereadores Juvenil, copiando o exemplo de Arroio 30. Então isso nos deixa muito felizes, muito satisfeitos, porque não só para a comunidade arroio-trintense, mas estamos levando o nosso modelo e o nosso projeto para a Itália e para o mundo.
Pois é, tem muitos jovens que torcem o nariz para a política, né? Até em razão dos escândalos e, enfim, dos acontecimentos que nós vivenciamos dia a dia. Mas é importante que o jovem participe da política, se interesse pela política, porque, imagine só, continuarmos com esse coronelismo que nós temos na política, né? Com essa velharia que nós temos na política, né? Sem o jovem, sem o apoio, sem a inserção do jovem na política, que futuro nós teremos, né? Então é importante a participação e, né, essa compreensão da importância que é fazer parte da política. A seguir, uma ONG que atua na Grande Florianópolis alimenta e recupera animais debilitados em aldeias indígenas e também precisa de doações. Os detalhes desta ação já depois do intervalo, agora 7h09. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais informações do Brasil e do mundo. E olha, hoje tem Masterchef Profissionais na Band às 10h30 da noite. E a Chapecoense tem a maior torcida entre os times do estado, superando aqui os times da capital. Quem tem mais informações é a repórter Elisandra Vissoto. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Mapa e entrevistou mais de 3.400 pessoas de várias cidades do estado. A Chapecoense é o time que tem a maior torcida do estado, com 26%. Já em segundo lugar, aparece o Criciúma e o Joinville com 9%. E em terceiro lugar, ficou o FIC. De acordo com o Departamento de Marketing da Chapecoense, os números apontados pela pesquisa refletem no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo clube nos últimos anos para trazer os torcedores e incentivar o time cada vez mais durante os jogos na Arena Condá. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Bom, é claro que esse dado tem tudo a ver com a tragédia que aconteceu com a Chapecoense. Todo mundo abraçou a Chape, né? Ainda mais aqueles que não tinham time aqui em Santa Catarina, agora são Chape. Mas é fato que a maneira profissional como a equipe é comandada, dirigida, tem contribuído e muito para esse resultado. Olha, uma ONG que atua na Grande Florianópolis alimenta e recupera animais debilitados em aldeias indígenas, onde ninguém vai, eles foram. No ano passado o projeto foi ampliado, mas ainda precisa de doações. OBA, este é o nome da ONG, a Organização Bem Animal. O projeto já existe há 10 anos, mas uma parceria com a Autopista Litoral Sul em maio do ano passado fez com que o atendimento crescesse. Agora já são 10 comunidades indígenas atendidas pelo projeto. As visitas semanais às 10 aldeias, primeiro nós identificamos quais eram as demandas, né? Principalmente era controle de ectoendoparasitas e castração. Então nós entramos com um programa maciço de castração que se reverte na qualidade de vida dos animais e controle principalmente de carrapatos, bernes, mosca varejeira, que aqui no interior tem muito. Marinils é uma das moradoras da aldeia Amaral e não vive sem os seus cachorros. Com o apoio da ONG, que semanalmente leva rações e trata das doenças dos animais, a saúde deles melhorou. E muito. Alguns, inclusive, foram salvos depois de terem sido picados por cobras, o que acontece muito na região. Até fiquei muito contente, eu chorei que as cobras picaram todos, meus cachorros, chorei bastante. Pensei que eles iam morrer, mas graças a Deus por eles, meus animais estão tudo contentes. Desde a ampliação do projeto, cerca de 400 animais recebem acompanhamento veterinário e o atendimento da OBA, com controle de parasitas e vacinas contra viroses. E dentre os cachorros e gatos, mais de 200 são castrados. Tudo é registrado num microchip. Esses dados vão para um banco de dados, a gente insere um número e a gente tem todas as informações, se o animal é castrado, se já foi vacinado, as datas das vacinações e quando é a revacinação. Enfim, todos os dados dos animais estão inseridos neste banco de dados. A aproximação da ONG com os moradores das aldeias é importante, mas os integrantes da OBA querem que o trabalho ultrapasse os limites das aldeias. O número de abandonos de animais de estimação ainda é alto. A ONG depende de doações e para saber como doar é só entrar na página Organização Bem Animal no Facebook. A gratificação é dupla. Primeiro, ver como os indígenas gostam de cuidar dos seus animais, que veem que eles estão realmente sadios. E ver eles correndo agora há pouco, plenos de saúde.
E olha, pouca gente sabe, mas as lentes de contato podem ser perigosas para os olhos. A falta de higiene e o mau uso aumentam em até 8 vezes o risco de infecções, que podem até inclusive levar à perda da visão. A Silvia usa lentes de contato desde os 7 anos de idade. Ela vai ao oftalmologista uma vez por ano e segue todas as orientações para manter as lentes higienizadas. Eu lavo a lente com soro, quando vou guardar eu deixo no estojinho com um produto específico para armazenar a lente. Essa preocupação é essencial para a saúde dos olhos. Uma pesquisa americana mostrou que o uso de lentes de contato aumenta em até 8 vezes o risco de infecção na vista. Dentre mais de 1.000 pacientes que tiveram problemas por mau uso, 20% sofreram danos irreversíveis na visão e precisaram de um transplante de córnea. O uso prolongado da lente de contato, lentes de contato que já expiraram sua validade, a falta de colírios lubrificantes, lágrimas artificiais, podem levar a uma inflamação da córnea, uma ceratite, e a gente pode ainda ter uma inflamação com uma infecção secundária. Riscos que podem ser evitados seguindo algumas regras. Não pode dormir de lente e seu uso deve se limitar a 12 horas por dia. Se for nadar, tem que tirá-las. Elas não devem ser usadas fora do prazo de validade. Há lentes de descarte diário, mensal e até anual. Na hora de armazená-las, escolha um lugar seco e limpo. Nada de guardar no banheiro, que é um dos locais mais contaminados da casa. Na rua, também é preciso atenção. Quem usa lente, como eu, precisa estar sempre com o estojinho a tiracolo. E é bom ser um pouco metódico para usar o estojinho. Com as mãos bem lavadas, você pode tirar a lente, sempre colocando a lente certa no estojo certo. Olha, o azul aqui é o lado esquerdo. Eu já tiro aqui com a ajuda do espelho. Fecho logo na sequência para não ter nenhum problema de confusão, de guardar as duas lentes no mesmo lugar. Tiro a lente do olho direito. Guardo aqui. E aí já não estou mais enxergando nada direito. Por isso que é bom também andar com o estojinho e com o seu óculos para não ficar vendo embaçado. A lente de contato, ela é um grande parceiro, a gente precisa saber utilizá-la, utilizar no nosso favor e não, por alguns motivos, acabar deixando ela agir contra a gente. Fica a dica então, né? Bom, o Band Cidade desta terça-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Band Cidade volta amanhã 6:50. 12:30 tem o Meio-Dia Catarina com o Gustavo Bosley. Para você uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã.